Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nessa temporada nós estamos falando sobre carreira, gestão, lideranças. E hoje eu tenho aqui do lado o Pablo Bol, que é CEO no grupo OCM Brasil, além de coach, era consultor de empresa recentemente. Nós vamos bater esse papo aqui, vamos descobrir como é que está o andamento. Para situar o pessoal, Pablo, eu sempre aviso aqui de começo que depois que eu marco com a pessoa, eu não converso mais, porque eu quero que a conversa vá para o ar. Então, eu conheci o Pablo há uns 10 anos atrás, e de lá para cá a gente raramente ali trocou uma mensagem, então tem bastante papo para pôr em dia. Pablo, bem-vindo, obrigado aí por topar e participar com a gente. Legal, cara. Obrigado pelo convite, acima de tudo. Fico bem feliz assim, de encontrar até nessas circunstâncias, né? Tem bastante tempo aí que a gente trilhou, a gente se encontrou aí nesses treinamentos, né? Eu era staff, eu acho, na época, né? E legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou bem feliz. Legal, estou feliz. Eu vou começar te contando uma parte da história que talvez você nem se lembre, mas realmente eu fiz esse treinamento lá atrás, na, na Sociedade Brasileira de Coach, acho que não tem problema a gente falar o nome. O Pablo estava lá de staff, né, que é aquele pessoal que fica dando apoio. E saindo dali, eu montei um material tal para começar a trabalhar, fiz site e tal, e eu mandei para algumas pessoas dar uma olhada. E você foi o único que me respondeu, Pablo. E eu acho que É isso. mesmo, cara? Você foi o único que me respondeu, olhou, porque você fez alguns comentários de quem tinha olhado, e eu sou desses caras que guarda essas coisas. Falo, pô, esse cara aqui é diferente, porque ele realmente estava ali para dar um apoio. Então, na primeira Que oportunidade. legal, cara. Eu não sabia. Pô, que legal. Que bom que eu não estava no grupo dos que não olharam. Mas eu acho que aí está mais ligado à expectativa mesmo, né? Eu não sou de criar muita expectativa, mas eu valorizo quem, né? Eu acho que é mais por aí. Claro. Quem não respondeu, sei lá, não vou julgar, né? Às vezes a pessoa nem estava com tempo e tal, Sim, tranquilo, né? Mas eu valorizo sim. quem deu a atenção. Mas Mas assim, ó, talvez essa seja um pouco da minha veia de professor, né? Eu sempre fui professor universitário, agora eu não tô mais lecionando, já faz um tempo, mas eu sempre tive muitos alunos como orientadores de TCC. Às vezes tinha mais até do que eu conseguia, e aí os meus coordenadores acabavam direcionando para outros, mas eu sempre, meu máximo assim que eu conseguia eram três. E eu sempre li muito trabalho, sempre questionei muito, sempre dei muita linha de estudo, né, para ter bons trabalhos. Inclusive, eu tenho alguns trabalhos com alunos publicados, inclusive um deles é na revista científica da Sociedade Brasileira de Coaching. Então eu sempre tive essa questão muito forte de dar atenção para aqueles que confiavam a mim o seu trabalho. E certamente eu me senti privilegiado de tu estar dividindo comigo naquele momento. Faz bastante tempo, eu confesso, mas era minha obrigação responder. Eu acho que eu não fiz nada demais, eu fiz aquilo que eu deveria ter feito, né? Que bom. Deixo o microfone fechado para não vazar, às vezes eu esqueço de abrir. Não, mas eu tenho, quem me acompanha lá na rede social sabe que eu tenho como todo mundo que tenta se comunicar, acaba tendo algumas frases que se repetem várias vezes, né? E uma das que eu sempre repito é essa: se você tem uma coisa boa para dizer para alguém, diz. Se não for tão boa, pensa, né? Então, eu tinha essa coisa para dizer para ti, então está dito e com toda a justiça. Paulo, vamos, Obrigado. vamos. Aqui a gente não tem uma ordem cronológica, então eu vou começar pelo fim, depois a gente vai voltando lá para trás. É, Perfeito. atualmente, aí, por te acompanhar na rede social ali, eu vi que você assumiu aí uma posição de CEO em uma indústria, né? E isso é bem recente, né?
O que que te Sim, levou a assumir? Porque você trabalhava até então como consultor, é isso? Se eu não isso perdi o. aí. E aí, o que que te fez fazer Sim, essa sim. migração aí? Então, cara, eu tenho mais de 20 anos de consultoria, 25 anos de consultoria, né, atendendo grandes empresas. Eu estava com grandes contratos, projetos bem desafiadores, onde eu me dediquei muito, com bastante empenho por muito tempo. Tinha clientes que eu atendia há 12 anos entre idas e vindas, sabe, entre projetos pontuais e consultorias. Atendia as redes desse grande cliente também, algumas pontuais, os que performavam melhor, eu atendia. E, e eu tinha, uma vez, cara, eu fui entrevistado por um grande escritório de coaching e mentoria em Porto Alegre. E teve um negócio que me bateu muito forte, porque eu fui lá para compor o time desse grande escritório de consultoria e coaching. E eu, naquele momento, fui perguntado, contei um monte de coisa, e, cara, eu contava dos meus clientes com tanto entusiasmo, sabe, das experiências, do que eu fazia, com tanto entusiasmo. E a pessoa chegou para mim, assim, olhando no meu olho e perguntou assim, ó, cara, acho que tem uma hora que tu tem que te fazer essa pergunta, se tu realmente quer pertencer a um lugar ou não. Porque se tu vier trabalhar com a gente, tu tem que, de fato, querer pertencer a esse lugar. E aquilo me... Cara, eu saí muito pensativo com aquilo da reunião. E eu fiquei de dar a resposta. E eu disse, bah, eu acho que eu pertenço ao meu negócio. Eu tinha um escritório legal, já tinha um escritório em Caxias, escritório em Novo Hamburgo. E, cara, eu não sei se eu quero largar isso tudo, mas aquela pulguinha ficava sempre falando comigo, sempre atrás da orelha. Pertencer, pertencer, pertencer. E eu disse, cara, quando vai chegar esse momento, né? E eu tive ao longo da minha vida vários convites para assumir empresas, para assumir direções comerciais, vários convites. Eu nunca quis, assim. Eu flertava com aquela ideia, mas nunca quis. E chegou um momento que eu fui convidado, então, para fazer uma consultoria num grupo de empresas, são 13 empresas desse grupo, e para fazer uma consultoria ampla, geral, em todas as áreas. E, e o presidente disse o seguinte, cara, eu te quero aqui dentro. Eu não te quero como uma consultoria. Eu te quero aqui dentro. Se eu despejar muito dinheiro na mesa, mas muito, muito dinheiro na mesa, tu larga tudo e vem hoje e assume as empresas? E aí eu olhei para ele e disse, cara, eu tenho compromissos, eu tenho contratos, eu tenho clientes que dependem de mim. Cara, eu estou no meu melhor momento da empresa. Não, não tem grana que tu vai botar na mesa que vai fazer eu deixar o meu legado. Esquecer os meus contratos, esquecer os meus clientes, virar as costas para minha sócia. Na época eu tinha uma sócia, né? Eu sempre tinha uma sócia aqui no escritório de Novo Hamburgo. E eu disse, cara, eu devo esse respeito e confiança aos meus clientes. Ele disse, cara, era isso que eu queria ouvir. Né? Eu não ia botar esse dinheiro todo na mesa, eu só queria saber o quão firme tu era no teu propósito. Eu disse, cara, então se isso foi uma pegadinha, eu reitero tudo que eu falei, né? Certamente, eu não, assim como se eu vier trabalhar contigo e a gente firmar um contrato, eu não vou sair daqui amanhã. Eu vou fechar o contrato. A menos que a gente chegue à conclusão que está na hora de encerrá-lo, do contrário, eu vou seguir firme. Ou se eu chegar com a conclusão que está na hora de encerrá-lo, eu vou conversar contigo, não vou te deixar na mão nunca, em hipótese alguma. E aí eu construí essa trajetória lá como consultor por 6 meses, até que então a gente sentou e eu disse, cara, eu acho que eu estou pronto para então assumir as empresas. Eu já vinha conversando isso com a minha sócia na atualidade e eu de fato assumi as empresas, continuei com a minha consultoria até que isso
não fazia mais sentido. Então, eu conversei com a sócia e disse, cara, eu quero, não importa como, o escritório eu vou passar para ti, a gente vai descobrir de que forma, qual é a melhor forma. Eu não vim aqui conversar sobre valores, eu vim conversar sobre a relação de sociedade que a gente tem e que eu quero seguir um outro caminho. Porque, cara, aí entrou esse negócio assim de pertencer. Eu entrei numa empresa que me acolheu muito bem, que as minhas ideias eram muito aceitas, que eu consegui imprimir um ritmo que foi muito bom, com um presidente que confiava muito no meu trabalho e que me dava muita carta branca. Eu até me assustava porque antes eu discutia as estratégias com os meus clientes para colocar em prática e eles colocavam em prática, né? E claro, com ajustes de caminho ao longo do percurso. Mas agora era eu que podia colocar isso em prática e às vezes eu até, cara, eu vou nesse voo solo, né? Então, peraí, deixa eu dividir contigo as minhas estratégias. E eles diziam assim, Pablo, tá tudo certo, toca, tá tudo certo. Eu disse, não, mas, meu, eu tô acostumado a dividir. E ele disse, tá tudo certo, tá fazendo um bom trabalho, segue. E aí bateu esse negócio assim, de pertencer, e eu achei que era a empresa certa. Volto a dizer, eu fui muito bem acolhido lá dentro, não só pela presidência, mas pelas pessoas, pelo dia a dia. Não são empresas tão grandes, embora são empresas importantes no setor, mas, cara, minha sala não mudou. Minha sala continuou com as portas abertas. Hoje eu fiz uma contratação até importante, numa linha de gerência na empresa, e eu disse isso, cara, minha porta vai estar aberta. Então, assim, quando ela estiver fechada, é porque alguma coisa está acontecendo. Então, liga antes e tudo, mas senão ela está sempre aberta. E assim, eu me estendi aqui, mas acho que é isso, bateu aquele negócio, aquela pulguinha que vinha atrás da minha orelha ali, muito forte, e eu se acho que agora está na hora. Eu gosto assim, eu gosto de resposta longa, que aí rende, né? Assim é que é bom. Não, e eu tô te ouvindo aqui porque hoje eu tô, eu tô no ramo, né? Trabalho com consultoria e eu fiquei te ouvindo e primeiro que eu acho que eu não sei se todos que trabalham com consultoria compartilham desse sentimento, mas eu tô há 4 anos no meu ramo específico de posto de combustível, né? Isso acabou acontecendo naturalmente, assim, pelo tempo que eu tenho desde 2007 nisso, acabou sendo uma consequência. Hoje eu atendo algumas redes. E, e eu acho que o maior elogio para o teu trabalho, quando você se sente mais lisonjeado, é quando o teu cliente quer que você trabalhe para ele, né? Eu não É sei se você bom, cara. tem isso, mas quando isso acontece, e acontece, eu inclusive digo, eu falo, cara, esse é o maior elogio que você pode me fazer, né? Independente disso acontecer ou não acontecer, né? É sinal de que você está contente com o trabalho, né? De que o trabalho realmente está fazendo sentido, né? Que os métodos, enfim, que está tudo caminhando bem, né? Então, por isso que eu fiquei te ouvindo falar e isso é muito legal quando acontece. Mas aí, e tu sabe que, e aí eu divido contigo aqui, né, de consultor para consultor, que a gente, embora eu esteja agora numa base apenas com 3 empresas, embora sejam 3 empresas, mas numa base apenas, e tu e mais, acho que o sentimento é o mesmo e acho que a gente pode trocar essa figura aqui. E, se tu me permite dizer, uma prática que a gente sempre teve, que eu sempre tive na consultoria, e eu imprimi isso ao longo dos anos, era assunto de pauta nosso. A gente tinha o primeiro momento ali, que era o momento do diagnóstico, que a gente entendia o negócio e aí formava um plano de trabalho. E aí a gente apresentava o plano e começava a trabalhar. E aí, num determinado momento, eu sempre fazia uma pergunta para mim mesmo. Cara, eu gostaria de estar nessa empresa?
eu botaria o meu dinheiro nela como sócio? Eu investiria nessa empresa? Se a resposta fosse sim, eu seguia com o contrato. Se a resposta fosse não, alguma coisa acontecia. Claro que eu não ia romper o contrato, né? Porque podia ser eu que estivesse errando, né? Mas eu tinha que fazer algum ajuste. Então, assim, eu propunha uma mudança, eu fazia algum ajuste e eu botava isso na mesa para o empresário. E poucas vezes a resposta foi não, sabe? Não, não investiria. Mas isso eu sempre fazia, essas perguntas eu sempre me dava. Eu botaria minha grana nessa empresa? Se a resposta fosse sim, eu seguia. E tiveram casos que eu botei a grana e entrei na sociedade. Tem uma especificamente, que a gente está até hoje juntos, que era uma startup, e nessa eu botei a minha grana e estou até hoje lá no board da empresa. E né, como investidor, agora um pouco mais afastado da estratégia, né, por causa do tempo, tá bem corrido para mim, mas eu participo ainda de algumas reuniões do board, mas não aconteceu isso. Quando eu me fiz a pergunta, né, eu disse sim, botaria. Em algum momento isso veio à mesa, veio à pauta, e aí eu disse, então tá, então, já que a resposta foi sim para mim e veio agora a provocação, então vamos seguir e a gente está junto até hoje. Tem bastante tempo, né? Não faz total sentido. E eu acho que, na verdade, nem quando, quando os propósitos, para usar uma palavra parecida com a que você usou ali do pertencimento, quando os propósitos não batem, né? Quando os caminhos, enfim, quando as ideias, naturalmente as coisas acabam não acontecendo, né? Isso eu acho que é bem natural, né? Por isso que alguns clientes se perpetuam, vão e voltam, ficam por muito tempo, outros são projetos curtos e a vida segue, porque às vezes é isso, né? Vai lá, implanta um determinado projeto, uma determinada área e a vida segue, né? E com alguns realmente a gente cria essa relação porque é onde as ideias batem, o modo de pensar faz sentido e aí é onde realmente você se sente um pouco parte. Nós somos um grupo, né? E eu atuo muito com as pessoas direto, né? Então, criando área de compras, criando área de auditoria interna. Então, eu atuo muito direto com as pessoas, assim, né? E eu não consigo não chamar de meu time, né? Eu brinco assim, eu tenho meu time aqui, meu time lá, meu time lá. Por mais que eu te veja uma vez por semana, é meu time. Não tem, não, eu não consigo fazer essa dicotomia de Dissociação. viram meus pelo menos por um tempo. Depois eu devolvo, mas por um tempo eu não consigo desassociar. É, e a gente usa a terceira pessoa, né? Nós. Né? Uma vez eu fui disse, não, alguém da minha equipe disse, não somos nós, né? São eles. Eu disse, cara, não, é nós, né? A gente é responsável pelo que a gente faz, né? Então é nós, não são eles. Ah, mas quando tu fala assim, não sei o quê, pode ser mal interpretado. E eu disse, cara, quem me conhece sabe que não interpreta mal. Quando eu digo nós temos que fazer isso, eu estou me somando ao sucesso e ao fracasso, entendeu? Dando minha cara a tapa. Inclusive, abrindo, né, a, as, o corpo, né, abrindo o coração, abrindo as artérias, abrindo os órgãos para a estratégia, né, para olhar lá dentro. Estou junto aqui, né, eu não venho aqui uma vez por semana e dou meus pitacos. Não, eu sou parte integrante desse sucesso ou desse fracasso e colho junto as amarguras ou as alegrias, né, disso tudo. Pablo, eu quero agora voltar lá para o começo, sair um pouquinho do agora e quero que você divida com a gente assim, onde é que começa isso, a tua carreira, assim, qual foi os primeiros passos, assim, por onde você começou a trilhar esse caminho? Sim. Cara, eu comecei assim, minha vida profissional com 15 anos, eu acho, 16, eu dava aula.
num centro de tradições gaúchas, né, para pequenos iniciantes. Era, era, eram crianças recém saindo, aprendendo a caminhar. E eu tinha a outra ponta, eu tinha a turma dos mais velhos, que eram os veteranos da terceira idade. Então eu dava aula para os bem pequenos, dava aula para os já de terceira idade, melhor idade, o nome que a gente quiser dar. E eu comecei ali. Trabalhava também com meu pai tinha um escritório de representações, então eu fazia escola técnica, saía da escola técnica, ia para o escritório do meu pai, e do escritório do meu pai eu ia dar aula de noite, né, nesse centro de tradições gaúchas. Então, cara, começou muito cedo isso tudo, e depois eu continuei por muitos anos dando aula e trabalhando. Quando eu fiz 18, tinha carteira, então comecei para o front com meu pai, na representação, e nesse ínterim veio um convite para botar um negócio junto, que era uma empresa, um atacado de produtos regionais. E eu disse, cara, tô dentro. Conversei com o meu pai, disse, cara, eu não vou conseguir fazer tudo e eu quero investir nisso. Investi, começou como um atacado, e depois a gente foi ajustando, ajustando, e isso virou uma rede de lojas, essa rede cresceu, e, e eu cheguei a ter 7 unidades estratégicas de negócio. Fui, sem dúvida alguma, um dos primeiros a ter um e-commerce, que na época era passivo, porque era um troço muito arcaico, não tinha link de pagamento, não tinha nem cartão de crédito direito. Imagina, eu criei essa empresa em 98, né? E aí, assim, o cara entrava no meu site, olhava o produto, botava num carrinho, me mandava um e-mail do carrinho, eu botava os preços de cada coisa, fazia. Não, tinha os preços, eu botava o frete, fazia uma fatura, o cara me pagava e eu mandava a mercadoria. Então, uma compra levava uma semana. Hoje é questão de segundos que tu faz uma compra. E aqui, pá, aquilo me deu uma escola gigantesca. Eu atendia daí as empresas, os nossos clientes no atacado no Brasil inteiro, exportava alguma coisa por empresas do Brasil, não diretamente, não tinha radar. E esse troço foi crescendo, crescendo, crescendo. E paralelo a isso surgiu a consultoria. Eu não atuava no front, né? Eu fazia mais back, né? Na época tinha uma sócia, a sócia tocava a consultoria no front e eu back. Até que, mas, cara, eu acho que eu vou ir para o front dessa consultoria. E aí eu fiquei numa transição de um ano e meio, preparando, treinando e preparando a minha saída da direção da empresa, da operação da empresa. Então, nesse um ano e meio, eu fui começando a fazer as consultorias. Então, eu entrei como consultor da Associação Comercial de Novo Hamburgo, na CI, Novo Hamburgo, Comercial Industrial. Então, cara, de cara caiu no meu colo 6 empresas para eu atender. E eu disse, eu ainda estou me desligando a minha outra empresa, né? Assim, do front, embora na sociedade ainda, mas estava me desligando da operação. E eu disse, cara, como é que eu vou operacionalizar isso tudo? Comecei a ficar louco, trabalhar um monte e continuava viajando pela outra empresa, então foi o caos. Mas eu disse, meu, eu vou encarar total. E aí, pô, desliguei e comecei. E ali foi. E aí foi um case legal, foi outro case legal, e aí eu senti necessidade de ter um pouco mais de ferramentas, e aí eu busquei o coaching. Eu fui fazendo as minhas qualificações na sociedade brasileira. Eu tinha uma particularidade, porque eu fazia o curso e eu praticava por um ano aquele curso. Depois eu fazia de novo. Então eu fixava muito as ferramentas e usava em exaustão, assim, aquilo com os meus clientes. E aí eu fazia outro curso, ficava um ano fixando, trabalhando especificamente aquela metodologia, tirando bons resultados. E eu me lembro assim que cada vez que eu ia fazer um curso, eu estava muito bem preparado, porque eu tinha a base do primeiro muito bem fixa, trabalhada exaustivamente nos clientes, vendo o que funcionava, o que não funcionava, tentativa e erro, entendeu? E via alguns colegas que só estudavam, era um curso atrás do outro, e eu disse, cara, e eu notava a diferença, né? Quando eu estava mais
sólido, assim, e aí fazia mentorias ali nas destaques e coisa, ajudava alguns alunos que se formavam depois, tipo, que nem tu, assim, me manda, né? Tá, dá uma olhada nisso, ajudar, olhava, enfim, trocava ideia, eu crescia muito com aquilo também. E aí, pum, daí deslanchou a minha consultoria, daí surgiu a oportunidade de ir para Caxias, e aí a gente se consolidou muito em Caxias, em grandes empresas. Eu tinha empresa de serviço, tipo, o centro empresarial de Flores da Cunha, a gente deu uma grande virada, deu CDL Farroupilha, fez uma grande virada lá, grandes empresas. Então ali, cara, o troço ali deslanchou e eu disse, cara, agora eu tô onde eu quero. E comecei a dar aula também na faculdade, pós-graduação, cursos de extensão e, meu, isso virou um turbilhão assim na minha cabeça, porque quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar, mais eu botava em prática. Eu trazia muito a vivência das empresas, né, do dia a dia das empresas, para a sala de aula. Isso, de certa forma, era legal também para os alunos, né, para essa formação deles. Eu lembro assim que teve uma cadeira na pós-graduação que eu dava, que era viabilidade econômica de empresas. E eu dizia para ele, cara, eu começava a minha aula, entregava a minha ementa, né? E eu dizia, cara, olha só, eu vou me propor a ensinar para vocês coisas que não estão nos livros, que está no feeling do consultor que eu tirei de um monte de MBA que eu fiz, de graduação, de TCC, de leitura, de TCC, de orientação de TCC que eu fiz. Cara, isso não está em nenhum livro, mas eu vou me basear sempre na biografia, evidente, né? Eu tenho biografia básica, eu vou estar sempre alicerçado em biografias. Mas, cara, eu vou ensinar para vocês aquilo que os livros não ensinam a ver, que é sentir o cheiro do cliente lá no cliente, que é tu entender a viabilidade que não está no balanço, que não está no demonstrativo de resultado, que está no dia a dia da empresa, que está na valuation, na valorização do goodwill dela, da carteira de clientes. Cara, a gente construía aulas bem legais, assim, porque, meu, eu tinha muitos alunos ali que eram. Imagina, tu está numa pós, tu já tem uma galera ali que vem com muita vontade de conhecer e tem a sua bagagem. Então, juntava conhecimento de gente que vinha do polo petroquímico, de gente que vinha de grandes empresas, alguns diretores de empresas, CEOs. Meu, era uma aula que eu aprendia tanto quanto ensinava, entendeu? Então, tentando assim fazer a linha do tempo, acho que foi por aí. Né? E se parar para pensar, né? É a soma, né? Do, porque se você estuda, você compartilha, você aplica e você treina, isso é o combo perfeito da evolução, né? E você falou de passar já. Tem gente que emenda um curso no outro, está sempre estudando, está sempre estudando, está sempre estudando, mas não aplica. Isso você não falou, quem está falando sou eu, né? Não aplica e aí acaba que aquilo não faz muito sentido. Às vezes eu tenho na equipe alguém que fala, vou fazer um curso de Excel. Eu falo, cara, faz, mas usa, porque Excel é que nem inglês, que nem qualquer outra coisa. Você vai aprender um manancial de coisas e você vai guardar lá para você usar. As coisas que você não usar em um ano, dois, sei lá, você não lembra mais. Então, Uhum, ter esse equilíbrio entre adquirir o conhecimento, aplicar ele, dividir ele com. Porque isso faz muito sentido e faz você crescer, né? Quanto mais você divide, isso é uma coisa que eu falo muito com as equipes assim, né? Vocês não pode achar que o conhecimento é teu, se abraçar nele, não querer libertar ele de jeito nenhum, porque em última análise, se eu fizesse isso, eu não estava aqui agora, porque eu toco uma dessas empresas, eu estou executando lá, estou de executivo, então eu toco uma empresa, mas eu consigo estar em outra justamente porque eu
dividir com a minha equipe as responsabilidades e tal, e eles conseguem fazer na minha ausência. Se eu fosse centralizador, controlador e tal, eu não conseguiria. Então, só para reforçar, né, as coisas que você falou. E eu queria entrar num assunto contigo que, que aí, remetendo até lá a formação que eu fiz contigo, e um pouco do que você falou agora de passagem, né? Que eu tenho uma visão parecida com o que você falou sobre o coach. Eu acho que tem ferramentas excelentes. Enfim, eu uso até hoje muitas daquelas coisas que eu aprendi naquele momento ali, e em outras formações que eu fiz posteriormente. Mas em algum momento, esse termo se perdeu, né, Pá? Esse termo se perdeu e eu confesso que eu estou aqui toda semana conversando com alguém, eu tenho lá minhas redes sociais que são bem ativas, e eu te confesso que eu nem uso muito esse termo para não gerar confusão, sabe? Porque isso é uma coisa nossa, né? Não é só no Brasil que acontece isso, mas se perdeu um pouco, né, Pablo? Porque é uma baita ferramenta, é um negócio muito legal, mas teve uma galera que deu uma estragada. Não sei se você tem essa impressão também, né? Cara, eu acho, eu sou muito crítico quanto a isso também. Eu continuo dizendo que eu tenho as minhas formações no coaching e eu reforço isso. Eu tenho formações, eu tenho diplomas, eu não sou um autodenominado coaching. Eu tenho uma chancela e é uma chancela séria. Mas, cara, em algum momento eu acho que isso virou um comércio. E como tudo que vira comércio, tu tem bons e maus, né? Profissionais, qualquer área. É assim no direito, é assim na medicina, é assim em qualquer área. E quando isso começa a virar muita massa, muita gente, isso vira um grande negócio. E quando isso vira um grande negócio, tu não quer perder o ritmo, tu quer sempre engatar, engatar. Uma turma em cima da outra, uma turma em cima da outra. Então, nesse meio tempo, e aqui eu não faço crítica a nenhuma instituição, de maneira alguma, porque são negócios, né? Assim como eu tenho o meu negócio, tu tem o teu negócio, são negócios, e a gente está no negócio para também monetizar, não é só pelo amor, né? O amor nos move, mas a gente tem custos e a gente tem que monetizar, né? Então, não estou julgando, longe de mim, a gente precisa. Mas eu acho que nesse meio tempo isso veio tão acelerado que eu acho que aí se perdeu o negócio. E aí começou a se despejar uma galera, porque assim, daí eu quero engatar uma venda atrás da outra. Não, agora tu faz o curso, fez o A, agora tu faz o B, agora tem que fazer o C. Porque tu, cara, olha só, o assunto tá firme, firme, ele tá muito fresco na tua cabeça, então já engata o próximo e aí se perdeu, porque esse cuidado que eu tive lá atrás, que tu teve, de consolidar aquele conhecimento, de selar aquele conhecimento, porque a gente aprendeu isso, né? Que a gente tem que selar o conhecimento, e quando tu te propõe, o aprendizado de adultos, ele se dá na prática, né? Então, quando tu sela esse conhecimento na prática, tu tá pronto para ir para outro curso, e às vezes isso é um ano, dois depois, não é no próximo mês, porque senão aquilo se perde. Só que aí, pensa comigo, o mesmo título que eu tenho, que tu tem, essa pessoa também tem. Só que a bagagem que a gente tem, os resultados que a gente tem, por conta de tentativa e erro, isso é natural, talvez sejam, não querendo julgar ninguém, é evidente, mas talvez sejam mais coesos do que esses que passaram a vida inteira estudando, né? É, chega uma hora que tu tem que parar de treinar e ir pro jogo,
para ver se aquilo que tu fez no treinamento funciona no jogo. Quando é para valer, entendeu? Nós não, a gente pratica muito nos cursos, né, tu sabe? Mas, cara, uma coisa é eu estar na frente de um cliente que me traz uma crença limitante. E aí eu trouxe toda uma sessão, uma pauta de sessão que eu não consigo usar porque ele está com uma crença limitante. E se eu não souber tratar aquela crença limitante, eu não vou entregar nada pro cara, porque ele vai voltar para aquela crença. E todo aquele projeto, aquele plano que eu fiz, não vai se consolidar. Ou seja, o resultado esperado não acontece porque eu negligenciei algo que foi extremamente importante lá atrás. Porque sem essa crença, eu não ressignificar essa crença, ele não vai seguir adiante. A gente sabe disso. Então, tu ressignifica, e essa é a diferença do nosso trabalho, porque a gente trabalha o presente com vista ao futuro. Então, se algo te segura no presente e tu não trabalhar e ressignificar aquilo, tu não vai ter o futuro que tu espera. E eu não estou falando aqui de terapia, não, porque a gente não tem essa habilitação para trabalhar com terapia e nem eu nunca tive essa pretensão tampouco. Eu não vou conseguir olhar para trás, eu não vou conseguir chegar no cerne. Não, eu preciso ressignificar. E em alguns casos, eu usava bandeiras vermelhas, né? Red flags, que a gente chama, é dizer para o cara, meu, isso aqui é tão limitante que tu tem que procurar um atendimento psicológico. Tu, tu precisa ir para uma terapia. Tu precisa fazer isso. Eu ressignifiquei, beleza, tu passou por cima, mas essa pedra tá lá, bicho. Tu tem que trabalhá-la. E não é aqui na sessão de coaching, porque a minha vista é para o futuro. Eu enxergo o que está à nossa frente, onde tu é o teu ponto B, onde tu quer chegar. Só que tem algo te trazendo ao ponto A, e eu não sou habilitado, eu não tenho um CRP para tratar isso. E pode, tá? Tentando agora ser bem amplo na resposta. Pode ser que em alguns casos essa galera tentou tratar lá atrás, sem essa habilitação. E aí faz, com perdão da palavra que eu vou usar, que eu não sei outra, uma lambança num atendimento. E aí daqui a pouco um cara que é sério, que é super bem intencionado, pode ser encarado como um charlatão, porque ele não atingiu o resultado que ele esperava, ou que o coach dele esperava. Entendeu? E vou te dizer, assim, na consultoria, às vezes eu usava muita ferramenta, mas eu dizia, cara, nós não estamos fazendo coaching aqui, nós estamos fazendo consultoria, é diferente. São coisas completamente diferentes. E é o que a gente está fazendo aqui. Eu uso ferramentas de coaching, como habilitado que eu sou, para o nosso processo de consultoria, né? Mas em alguns casos eu tinha que dar respostas. E no coaching a gente faz perguntas, né? Tentando ser amplo assim na resposta. Não, mas Onde eu acho que se perdeu. eu concordo contigo. Eu acho que a própria rede social aí deu uma exponenciada nisso, né? Porque a rede social cobra aquele mundo perfeito, né? Onde tudo dá certo. E aí, quem se coloca ali como um produto, como qualquer outro produto, o marketing entrega o que o consumidor quer. Então, eu sempre que eu converso sobre esse assunto, eu digo que tem uma culpa compartilhada, né? Porque muitos se perderam no vender facilidade, né? Nós vamos instalar dois dedinhos e as coisas vão acontecer, porque muitas pessoas procuram isso, né? E aí acaba gerando por vezes essa coisa de Sem dúvida. Esse imediatismo, né, normalmente que a quem gente está vivendo. as coisas vão ser muito fáceis é porque não tem essa bagagem de ter tentado fazer, né? Que foi o que você falou de passagem, porque a gente sabe que para a grande maioria das coisas leva um certo tempo, né? As coisas não são, na maioria das vezes, tão fáceis assim, né?
Nada contra, né? Mas eu vou citar aqui só como uma referência. Não é tão fácil quanto 5 coisas, né? Tipo, eu faço 5 coisas lá e dá tudo certo. Não, não é assim, né? Mas, Sim. mas são ferramentas que realmente eu pelo menos uso bastante, porque no final sempre são pessoas, né, Paulo? Uhum. Sim. Pessoas, processos. Uhum. Estudar muita teoria, muito número, olhar para muita coisa, mas no fim, são pessoas. E se você não tem ferramentas para lidar com elas e fazer elas avançarem, isso complica bastante o nosso trabalho. Então, eu acho muito útil, eu uso bastante. Sim. E você falou algumas vezes aí, Pablo, de que você deu aula, tal. Era em que disciplina? Era pós, né? Você falou? Graduação e pós. E extensões. É, eu dei aula em pouco tempo na Ubra, aqui em Canoas. Depois por conta do trabalho, eu levei minha base, né? Família, e coisa para Gramado, que a gente estava muito forte na rede hoteleira. E o berço era lá, e os nossos maiores clientes eram lá. Então, eu acabei me mudando para Gramado. E aí eu comecei a dar aula no Senec, na rede cenecista lá, na faculdade cenecista. E depois eu fui convidado pela minha antiga coordenadora da UBRA a dar aula na INH, na Instituição Evangélica, né, na faculdade INH aqui de Novo Hamburgo. E eu dava aula aqui. E eu comecei ali dando extensão para a faculdade. E aí depois eu fui para a graduação. Mas eu inicialmente comecei com marketing, porque essa era a minha formação, eu sempre trabalhei muito na área, minha grande especialidade era a área marketing com ênfase em vendas. Então sempre trabalhei muito, então eu tinha 3 cadeiras do marketing lá na Ubra, que era identidade visual, percepção, não sei o que mais, marketing um, não me lembro qual era a outra lá, 3 cadeiras bem relacionadas ao marketing. E depois na escola cenicista, na faculdade cenicista, foi alguma coisa voltada assim para liderança, não lembro bem agora qual era, o nome da cadeira, e na INH era liderança com ferramentas de coaching. Então, era bem voltado para isso, assim, para formar o perfil, né? E na consultoria a gente tinha também 2 módulos de liderança que a gente fechava mais para nossos clientes, mas abria quando dava oportunidade, às vezes alguém pedia. Então, abria também, ou às vezes nas empresas, as pessoas, né, usavam seu network. Ah, tem um amigo que queria fazer também, posso. Às vezes, as empresas queriam fazer um in-company, então eu fazia sempre lá no escritório, eu tinha infraestrutura, eu fazia no escritório, e daí as pessoas iam para lá, às vezes fazia híbrido de online com presencial, então era bem legal. Eu fazia também cursos na empresa, então mas era sempre voltado para isso, assim, liderança, pessoas, e marketing também. Legal. Que aí sempre transitando no mesmo universo, né? Agora, Voltado assim para esse conhecimento da consultoria também, né? não, Acabava trabalhando bastante organizacional. então tá, porque aí é aquele negócio de manter afiado, né? Porque aí você tá sempre com um ponto de contato, né? Sempre com um ponto de contato. E, e a importância, né? Eu acabei reforçando a questão de colocar em prática, né? Mas até para fazer não o contraponto, mas complementar, né? O estudar é muito importante, né? Porque eu tive um professor que ele falava sempre, né? Tem muita gente que, eu vou aprender fazendo, vou na internet, enfim, essas coisas. E ele sempre falava, não tem nada de errado com isso, realmente, a gente aprende fazendo, a gente aprende. Mas se você não fizer uma base, o conhecimento não gruda, né? A gente precisa de uma base para coisa que chega nova grudar naquilo e aí ir aumentando, né? Senão você vira um repetidor, né?
ouve alguém falar uma coisa, acha legal aquela coisa e repete aquela coisa, mas você não sabe a origem daquela coisa, né? O que tem por trás daquilo que foi dito, né? Então, a gente vê, por vezes, profissionais, né, que ouve uma frase ali e acaba repetindo aquela frase em alguma situação, mas acaba faltando. Então, por isso, o conjunto das duas coisas, né? Estudar e praticar e compartilhar, né? Uma coisa, Hum, outra fica manco, né? sem dúvida. Fala. Uma dessas passagens, um dos grandes projetos que eu fiz foi a gente criar do zero uma marca de imóveis residenciais. A estratégia de criação, né, todo o planejamento de criação dessa marca e tudo. E aí eu descobri que tem um software que se usa bastante, né, na arquitetura, no design, que se chama SketchUp. E o SketchUp permite que tu construa uma casa em cima de 4 palitos de fósforo. Ele permite, o software permite que tu faça isso, né? Ele não faz cálculo de engenharia, nada. Ele permite que tu faça, só que a gente sabe que essa casa não vai se sustentar. É isso que tu falou agora, né? Cara, tu tem que ter conhecimento. E vai chegar uma hora que o empírico vai cair, vai te ajudar sempre, vai faltar, vai ser posto à prova e tu vai ter que firmar, né? Para ter uma ideia, eu tinha uma marca grande de calçado feminino que eu atendia e vésperas da feira, uma grande feira, lançamento de coleção, montei toda a estratégia comercial, precificação e tudo. E aí eu estava num domingo, um churrasco, comendo um churrasco em casa, o, um dos caras me liga da marca. Fala, eu preciso que tu entre no avião agora e venha para São Paulo, que a feira vai começar amanhã e a nossa lista de preço está. Cara, eu não consigo convencer os caras. Eles estão dizendo que ela tá errada. Eu disse, meu, como assim errada? Não tá errada, né? Não, não, não. Que o preço tá fora, que não sei o quê. Cara, eu tô te mandando uma passagem agora, tu vem para São Paulo. Eu disse, cara, tu é louco. Eu tive que desmarcar cliente na segunda-feira, foi o caos, cara. Imagina um domingo. Daí eu disse, cara, eu tava. Era domingo, cara. Fiz um churrasco, tomei uma cerveja. Como é que eu vou pegar o carro e ir até o aeroporto? Fala, eu tô mandando, eu mando um motorista ir te buscar. Vem pra cá, meu. Cara, larguei tudo e fui pra lá, pra São Paulo. Cheguei lá, quando cheguei, o cara chegou, olhou pra mim, o dono da marca, disse, então tu que é o prêmio Nobel de matemática, me recepcionou assim, né? Aí eu disse, não, cara, não sou prêmio Nobel nenhum. Eu só sei como funciona o sistema tributário brasileiro e o regime tributário no qual nós estamos enquadrados. E em cima disso eu precifiquei. Mas vamos ver qual é o problema. E aí o cara tentando me provar matematicamente que ele queria botar um royalty de 25% sobre o produto, e eu disse, cara, tu não vai conseguir vender, vai sair fora do preço de mercado. Não, claro que não. Vou te dar um exemplo aqui do que tu tá errado, tá? Me exemplifica, então. Eu pego um produto que custa 100 e eu faço vezes 1,25, eu apliquei 25% e virou o preço de venda, 125. Daí eu vi que não sabia como é que funcionava a matemática tributária. Eu disse, tá, beleza, vamos lá então. Então vamos fazer a prova real, né, cara? Se tu tá, cara, com toda a humildade, vamos fazer a prova real. Se teu cálculo matemático tá certo, se tu tirar 25%, vai ter que chegar no preço de custo, sim ou não? Sim, então faz aí 125, faz vezes 25% menos. Daí ele me olhou, deu menos de 100. Por quê? Que a conta está errada. Simples assim. A conta está errada. Só por isso. Então, agora faz a minha conta. Divide por 0,75. Ah, mas deu muito alto. Sim, é 25% no preço de venda.
Agora pega esse valor que deu aí e faz vezes 25% menos. Daí ele fez, chegou no 100. Daí eu perguntei, por que chegou no 100? Daí, não sei, que a conta está certa. Porque eu fui para frente, fui para trás e tive o mesmo resultado. Isso é uma prova real. Isso é matemática, cara. Ou tu sabe ou tu não sabe. Não, eu não estou aqui discutindo conceitos. Não, cara, é exatas. Não é conceitual. É exatas. Qual é o teu target price? Ah, o meu preço de venda tem que ser 130. Então tá, então a tua carga tributária é tanto, comissão é tanto, teu royalty vai ser de tanto. Não tem como fazer mágica, a mágica é essa. Não, mas isso é muito pouco. Cara, isso é outro problema. Mas essa discussão nós não podemos ter agora. Segunda-feira vai abrir. Nós tínhamos que ter tido lá atrás, quando a gente concebeu o produto. Entendeu? E aí, enfim, foi lá, refiz, não tinha o que refazer das listas, né? Porque as listas eram aquelas, a gente partiu. Mas aí a gente fez ajustes em royalties e tudo mais, e foi para a feira, e o próximo aconteceu. Mas, então, assim, é isso que eu quero dizer. Cara, se eu não tivesse o conhecimento naquela hora, eu ia ser um consultor pífio. Eu ia entregar um resultado errado. E eu ia levar o meu cliente ao fracasso, entendeu? Então, tem uma hora que tu é posto à prova e quando tu te propõe a fazer algo, que tu tem que entregar aquilo com total convicção. E a total convicção não se dá no empirismo, ela se dá no conhecimento. É isso mesmo. Não, e o mais legal é que o exemplo que você citou, o que tem de empresa que. E aí eu tô falando até de pequenas e médias, grandes menos, mas grandes às vezes também, que tem bons produtos, tem bons mercados e fracassa exatamente nesse ponto, na precificação, não saber precificar. Isso tá no carrinho de pipoca até um grande comércio. Você encontra isso, assim, no meu ramo tem uma clássica que é o cara comprar de simples e fazer o cálculo do imposto, assim, compra por 5, vende por 7 e acha de simples, né? E, mas isso tem uma origem na educação e por muitas vezes aqui no nosso bate-papo aqui no canal a gente toca nisso, né? Porque o empreendedor brasileiro, cara, ele fica bom em alguma coisa, ou tem uma boa ideia, e ele vai fazendo. E como a gente aqui não tem nenhuma base escolar, né, de economia, e por básica que seja, a gente não tem essa cultura, né, de saber fazer conta, de ter um mínimo de gestão, de empreendedorismo, enfim. Acaba que as pessoas aprendem. Isso acontece inclusive com profissional liberal, né? Médico, dentista. Ele aprendeu a ser dentista, não a ter um consultório que ele tem que fazer a gestão do consultório, né? Ele aprendeu a ser fisioterapeuta, não ter uma clínica que tem conta para pagar, que tem que saber precificar, que tem que. Então, inclusive, não é nem na educação básica, isso, inclusive na parte das universidades, às vezes falta essa. Você está formando um profissional que muito provavelmente vai ser um empreendedor, porque faz parte, às vezes, da profissão dele, mas ele não é provocado durante a formação a adquirir esse conhecimento específico, né? Sabe que na consultoria eu cheguei a ter uma pessoa dedicada só para atender profissional liberal de humanas, médicos, fisioterapeutas, ensinar os caras a ser uma empresa. Eu tinha uma pessoa dedicada, só isso. A carteira de clientes dessa pessoa era só de médicos, fisioterapeutas e coisa, e clínicas. Só, atendia só isso. E assim, ó, exemplificando matematicamente qual era o melhor caminho.
se era transformá-lo numa empresa, se era transformá-lo, continuá-lo mantendo como CPF. Então, cara, tinha características de atendimento, né? Então, o cara que tinha mais consultório tinha um viés, o cara que tinha muito convênio tinha outro viés, dependendo do vínculo com o convênio, de qual convênio já mudava, né? Então, ele tinha que ser CPF. Então, assim, o cara se especializou para ser o melhor médico, só que ele não estava preparado para gerir as finanças do seu negócio, porque ele ser um bom médico é ser um negócio, né? Ele não é ele não é um CPF só, ele é mesmo que não exista, ele é como se fosse um CNPJ, né? E ele tem que ser gerido como tal, ele tem que pensar no imposto de renda, ele tem que pensar na declaração dele, ele tem que pensar em tudo. E isso a gente ajudava o cara, andava, pensava por ele, explicava muito, a gente sempre explicou muito, cara, tu tem que pensar assim, 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 assado, nesse exemplo, nessa, tu vai dessa forma, aqui tu vai dessa outra forma, e aí direcionando, e treinando equipe também para fazer um CRM dos seus clientes, entendeu? Porque tinha clientes de acompanhamento, então com toda a responsabilidade médica que eles têm, do conselho que eles têm que cumprir, evidente, mas tem pessoas que estão em acompanhamento, né? Então, a responsabilidade do médico dizer, Wesley, está na hora de voltar, vem aqui, não é porque eu quero vender uma consulta, não, é porque eu estou preocupado com a sua saúde, com a tua saúde, com os seus indicadores, enfim, então ensinava, botava às vezes ferramentas de CRM no consultório para ele cuidar dos seus pacientes, enfim, como um negócio. É bem isso, cara. Os caras são excelentes médicos, né? Não são gestores. Tem vários aqui. Se o pessoal procurar na playlist aí, vai ver que eu conversei com vários profissionais desse e esse assunto sempre vinha. Dois, na verdade. Esse e o lidar com pessoas. As duas coisas que faltavam na formação, às vezes, do profissional. Pô, fui formado para ser advogado. Aí chega lá, eu tenho que fazer uma gestão de equipe, sei lá, não sei fazer isso, né? É, dentro da linha que eu te falei de passagem, né? Que aqui tudo na internet, tudo dá muito certo, tudo dá sempre, tudo muito perfeito, a vida. Então eu sempre, agora eu vou entrar num bloquinho aqui, sim, de perguntas que eu faço sempre para todos que passam. Só que eu sempre faço um alerta quando eu vou fazer essas perguntas, que eu não faço edição, então me responde dentro do que você puder me responder, né? Para não te meter numa fria, né? Vamos lá. Pinga fogo. Você lembra de uma situação, ou de um projeto, ou de um caso, pequeno, grande, não tem problema nenhum, que você tinha certeza que ia dar certo e não deu? Ah, com certeza sim. Com certeza sim. Vou tentar lembrar agora aqui, né, um caso prático. Mas, sim, tinha um cliente que eu atendia na área comercial bastante tempo. E, cara, eu me lembro, assim, da gente criar várias estratégias para giro de estoques, principalmente, e tudo mais, né? E não dá. Na medição lá, depois de um ciclo, não funcionou. Tipo, e a estratégia era muito bem pensada, muito bem elaborada. Teve a outra específica que eu lembro agora, que a gente criou um modelo muito revolucionário de negócio em cima de uma marca, muito, muito, muito revolucionário, assim, para fomentar uma marca no ponto de venda, com agentes, com remuneração de canais, cara, muito completa, muito bem pensada. A gente criou o plano de negócios, a gente expôs o plano de negócios para as pessoas, trouxe elas para o negócio com esse plano de negócio
não é pirâmide, nada disso, né, de maneira alguma, mas expôs, botou na prática, foi para o campo, apresentou para clientes, parceiros, os clientes entenderam, vieram para o projeto e, cara, era tudo muito azeitado, assim, muito, muito azeitado. Só que, ao final e ao cabo, o resultado não consolidou. E a gente teve que remodelar completamente o negócio, a de estratégia, fez grandes ajustes, teve melhores resultados, mas não performou tão bem de novo. E aí a gente foi para o modelo tradicional que o mercado conhecia. Nós entendemos que, cara, ou o mercado não está preparado para isso, né? Ou, sei lá, a estratégia foi errada mesmo, né? A gente reconheceu e voltou para o modelo tradicional e o modelo tradicional daí performou. Performou, assim, como performavam os concorrentes. Nada extraordinário. E eu acho, assim, que essa foi uma grande frustração, porque, cara, o modelo era perfeito. E se a gente tivesse tempo, eu poderia te explicar aqui o modelo e tu ia dizer assim, nossa, como esse troço não deu certo. Mas não deu, não deu. E às vezes é assim mesmo, né? Às vezes, e é por isso que eu faço essa pergunta mesmo, porque às vezes simplesmente não acontece, né? E faz parte, né? Faz parte do processo. Dessas outras perguntas, Pablo, que dentro do que você pode me dizer, todo trabalho, o nosso, o teu, tem um monte de coisa que a gente gosta de fazer, que a gente pô, se sente preenchido em estar fazendo. Mas sempre tem partes que a gente faz porque tem que fazer, porque é do contexto de fazer, mas que não tem esse mesmo significado. O que, que é isso para você? Uma parte do teu trabalho que você faz com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, mas não é aquilo que te... Sim. É, eu, assim, falando agora na consultoria, teve um momento, assim, de vida, vários anos, que nós éramos muito conhecidos por recuperação financeira. Muito. Cara, só pegava empresa com muita dificuldade financeira para tirar do buraco. Mas, meu, foram muitas, muitas, incontáveis, eu não sei te dizer quantas, ao longo de todos esses anos. Mas teve um momento que eram todas, a minha carteira na semana era toda preenchida com empresas com muita dificuldade financeira, muito problema. E eu me lembro, assim, em alguns casos, sair com cegueira, né, com cefaleia de glitter, assim, com cegueira de tanto problema, de tanta energia pesada dentro das reuniões, porque, de fato, eram grandes problemas. E assim, eu tenho uma satisfação muito grande comigo que ao longo desses anos eu nunca perdi nenhuma empresa. Todas elas eu dei volta. Todas eu dei volta. Eu posso dizer assim, todas tu fez elas performar loucamente, algumas mudou completamente, performou demais. Outras nós tivemos que preparar para vender, que tinha salvação, então a gente preparou ela para vender, fez minimamente o que precisava ser feito para botar no mercado e vender, né, com segurança para quem comprava, tratando da due diligence, né, para quem vende e quem compra, e outras, assim, eu coloquei dentro do fluxo de caixa e aí saí porque eu estava começando a ficar muito caro, né, tinha muito, muito envolvimento e o trabalho era muito grande, né. Então, mas assim, cara, isso, daí chegou um momento que eu disse, cara, eu preciso virar essa chave, eu preciso parar de atender só cara ruim, né? Só cara mal. Eu vou adoecer aqui. Tá muito difícil. Eu vou começar a sentir sinais do corpo já.
E aí a gente começou a trocar, começou a migrar para clientes de performance, para ganho de performance. Clientes que estavam performando e que queriam performar mais, ou que queriam ajustar estratégias, ou que queriam penetrar em mercados novos, né? E aí, então, assim, tentando responder, eu tinha que fazer, mas eu não curtia só fazer problema. E eu curtia fazer só ganho de performance, mas a vida não é feita só disso. Então eu mesclava os dois, e esse era o meu mundo ideal, quando eu tinha os dois mesclados, assim, contrabalanceados. Não pesava nem para um lado, não pesava nem para o outro, embora que se pesasse mais para os de ganho de performance era melhor. E hoje nas empresas, é, que eu, como CEO, eu vejo assim que o que eu tenho que fazer, que assim, não é tão legal assim, é quando eu tenho que me envolver no microgerenciamento, porque em algum ponto falhou. Eu tenho que ir lá microgerenciar, resolver o detalhe do detalhe, porque daí eu me frustro, eu digo, cara, eu não deleguei direito, eu não treinei direito, eu sempre levei comigo, eu ensinava isso para os meus alunos em sala de aula, que quando a tua equipe erra, quem erra primeiro é tu. Sempre. Tu errou primeiro. Então, como assim, Paulo? Tu errou primeiro. Por quê? Tu treinou mal, tu escolheu mal, tu selecionou mal, tu delegou mal, sempre fez errado primeiro. Ou porque tu fez tudo isso e o cara não performou, não entendeu, e tu manteve ele. Tem uma hora que tu tem que dar a baixa, né? Então, assim, tu sempre errou. A tua equipe pode errar, mas tu errou antes. Então, eu tenho que microgerenciar por uma contingência, ou sanar uma contingência, eu me frustro porque eu tenho a plena convicção de que eu errei primeiro, né? Então, isso eu não curto fazer, mas eu faço, tenho que fazer, né? Faz parte do negócio. Faz. E eu vou pegar um pedacinho do que você falou para. Porque daqui a pouco tem uma galera nova que vem aqui. E um erro muito comum, você falou muito de passagem, assim, mas é o gestor em nível lá de gerente ou de coordenação, enfim, que às vezes em uma reunião, enfim, tá lá apresentando o resultado, tá sendo cobrado, enfim, e aí começa a pôr a culpa na equipe, né? Cara, não faça isso, porque a equipe é tua. Se você acha que você tá falando que a culpa é da tua equipe, tá te livrando de alguma forma, não tá. Porque, na verdade, você só tá lá para isso, para fazer a tua equipe performar. Então, se tua equipe não está performando, em última análise, você é o responsável por isso, né? E isso é um erro assim que eu vejo, não vou dizer todo dia, mas eu vejo muito, né? As pessoas justificar os problemas da sua área, ou lá do seu resultado, achando o problema na própria equipe. E isso, para mim, é um erro muito básico, assim, de quando você está num cargo de liderança, né? Oportunamente, quando eu posso, eu dou esse feedback, enfim, quando tá na minha alçada fazer isso. Se tua equipe não está funcionando, tem que trocar, enfim. Se você já treinou, já fez tudo que tem que fazer, tem que trocar, mas ir para uma reunião, botar a responsabilidade não vai te fazer um bom gestor. Acho que isso é importante. Eu blindo muito. Cara, eu protejo demais, né? Demais, demais, demais. Eu compro brigas pela minha equipe, com clientes, inclusive. Claro que sempre num bom tom, e tu vai entender agora. Dizer assim, ó, Pablo, eu te pedi tal couro e tu me mandou tal couro. Eu não te pedi isso aqui. Eu vou te devolver. E isso aconteceu agora, semana passada. E eu disse, cara, um cliente americano. Eu disse para ele, cara, olha só, né? Eu posso errar. Evidente que eu posso errar, né? Eu posso ter pedido errado, mas a minha equipe te mandou o que eu pedi. Mas
eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar o histórico de conversas nossos e eu vou descobrir o que aconteceu e vou te trazer aqui. Não, não, coloca esse produto em outro cliente, então eu vou devolver. Eu disse, não, me dá um tempinho para eu pegar o fio da meada. E aí e eu vou para dentro da equipe e digo, cara, olha só, eu vou defender vocês até a morte. Agora, depois, quando nós estivermos aqui dentro, em quatro paredes, nós vamos achar o problema. Se está em mim, se está em ti, se está no fulano, nós vamos achar e nós vamos trabalhar. E eu não quero a cabeça de ninguém numa bandeja. Eu quero descobrir onde é que está errado o processo para nós resolvermos o processo. Lá fora, vocês não erram. Eu vou assumir tudo perante a presidência, eu assumo tudo. Mas aqui dentro nós vamos se degladiar e nós vamos descobrir o que aconteceu. Porque não pode acontecer de novo. E nesse caso específico, eu estava numa feira, mandei fotos dos produtos novos da feira para esse meu cliente americano e disse, cara, é um produto novo, assim, assim, assado, enfim. Daí ele disse, bah, que legal, me manda 12 para eu testar. Eu quero uma amostra de 12 peças para eu testar. Era um couro novo que a gente fez lá. Bonito, um tapete com serigrafia, uma zebra, muito real. E era uma cor nova que a gente criou. Eu disse, cara, me manda 12 para eu testar. Aí eu fiz um print dessa conversa, a gente foi no WhatsApp, e aí eu disse, eu fiz o check, né, o double check lá com ele. Ah, então são 12 desse, 12. Sim, 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 sim. E eu disse, cara, tá aqui a nossa conversa, isso aqui que a gente falou, tá aqui a foto que eu te mandei, é exatamente o produto que tu recebeu aí. Ele disse, ah, me desculpa, foi meu erro. My mistake. Eu disse, não, cara, tá tudo certo, eu só queria esclarecer, eu tava preocupado com isso, né? Pô, tu disse que eu tinha mandado uma coisa que tu não comprava. De fato, tu não compra isso, mas não tem histórico. Mas, assim, assim, assim. Ah, não, 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 tá tudo certo. Então, deixa aqui, me desculpa. Eu disse, não, não precisa pedir desculpa, só. Não tem que me pedir desculpa, só tem que esclarecer. Né? Não, não, tá tudo certo. E aí seguiu o baile, entendeu? Mas eu disse na mensagem, cara, eu posso errar, mas deixa eu ver como é que eu errei, né? Deixa eu ver como é que eu errei, né? E eu já converso. Mas eu blindei a minha equipe. E aí na equipe a gente descobriu o que foi. É isso aí, é bem isso. É, agora sim, nós já estamos, passou já um pouquinho de uma hora, nós estamos encaminhando para o fim. Então eu quero, para a gente ir voltar para cima, né? Parar de falar de coisa que deu errado. O que é aquele momento dentro da profissão que você fala, é por isso que eu faço esse negócio? O gol. Cara, é quando tu chega no aeroporto importante do mundo, assim, e tu vê um outdoor gigantesco de uma marca importantíssima usando o teu produto. Cara, isso é o gol. É quando tu tá na frente de um cliente em Hong Kong, um outro fuso louco, 11 horas de diferença, chamando a tua equipe, conversando com eles, eles te dando suporte, e aí tu volta com aquele negócio para dentro da empresa. E eu, quando cada viagem que eu faço, eu reúno os principais, né? A gente tem uma reunião semanal de planejamento, eu reúno os principais e eu dou todo o depoimento da viagem. E eu divido com os caras. Cara, isso aqui nós conquistamos, isso aqui nós conquistamos, esse cliente novo a gente conquistou e eu só consegui conquistar porque eu era a ponta da flecha. Só que se não fosse a haste e a pena estabilizando o voo, eu não ia acertar o alvo. Então, assim, ó, graças àquelas conversas que a gente teve de noite, graças ao suporte que vocês me deram, aí eu pedi amostras e vocês me mandarem rápido. Enquanto eu estava lá ainda,
eu consegui entregar essa rapidez para o meu cliente, que ele confiou, acreditou, porque eu era uma pessoa, mas por trás de mim tinha uma equipe gigantesca e eu voltei vitorioso por conta de vocês e daqueles que estão com vocês. Então, vai aqui o meu agradecimento pelo que vocês fizeram enquanto eu estava fora. Essas 3 semanas de viagem, essas 2 semanas de viagem, sei lá quantas, são sempre longas, graças ao esforço de cada um e ao coro que vocês fizeram. Eu trago as fotos dos produtos dos clientes. Cara, eu digo, olha para os caras, meu, tem noção que esse couro que está aqui nessa grande marca americana foi feito na nossa mesa de serigrafia, que passou pela tua mão. Tu tem noção disso? Esse couro aqui dessa foto, dessa revista, saiu daqui. Então, assim, cara, esse é quando a gente olha para trás e vê que tudo vale a pena e ficar tanto tempo às vezes fora de casa vale a pena por isso, porque quando tu volta, tá todo mundo esperando aquele feedback, já sabem que vai vir, entendeu? E aí eu dou aqui no final da reunião, eu dou aquele depoimento, assim, os caras, cara, eles saem em outro nível. E aí, antes de eu viajar, e essa é uma coisa muito legal que a gente pratica muito dentro da empresa, eles botam, quando eles estão criando uma coleção, a gente está criando uma coleção nova para apresentar numa linha pele em Nova York, por exemplo, eles criam aquilo com extremo amor. Eles depositam em cada coro que eles fazem uma carga de amor, positividade e esperança, que aquele coro sai energizado. E aqui nós vamos falar em física, não vou falar em espiritualidade. Ele sai energizado com boas e altíssima frequência, bons pensamentos, e ele vai para a feira com aquilo. E, e ele volta, entre aspas, vitorioso, né? E aí tu divide. Então eles pensam, cara, todo aquele amor que eu depositei naquilo recompensou e agora eu estou tendo esse feedback. Pô, cara, o meu diretor está dizendo isso, que valeu a pena eu ter me dedicado, valeu a pena eu ter pensado naquela cor nova, que ele me trouxe uma paleta, que eu desenvolvi essa cor, que saiu do zero. Esse é um momento mágico, esse é um momento sublime e é para isso que eu vivo. Isso eu encontrei nessa empresa onde eu estou. É, cara, essa espera de positividade que a gente tem implantado a cada momento, a cada dia, é mais do que gerir pessoas. É gerir com o coração e entregando o meu melhor para cada uma delas, para cada um dos meus clientes, para minha presidência, para cada um que stakeholder que se envolve conosco. Muito legal, Pablo. Muito legal mesmo. É, aqui no final a gente sempre faz uma brincadeira e eu pego vocês de surpresa mesmo, porque eu não combino antes, como de resto não combino nada, na verdade, né? É, aqui no finalzinho a gente troca de lugar. E aí eu te dou a chance de você fazer uma pergunta. Tá com a bola para ti, você que lute, como diz. Cara, eu vou. Difícil. Eu trabalho tanto com planejamento, né, de pauta, quando eu entro numa reunião. Claro que a gente improvisa muito, tem que improvisar. Mas eu acho que vão ser duas perguntas numa só. Primeiro, por que que tu resolveu compartilhar isso tudo, né, por meio de um podcast? Então, por que que tu teve essa vontade? E a segunda pergunta composta, então, né, que vai no mesmo, por que que tu me chamou? Qual era o que que tu queria tirar da conversa e se chegou lá, se eu consegui atingir essa tua expectativa?
Vamos lá. São três, quatro, três perguntas, eu acho. Vai. Muito legal mesmo. Muito legal porque a segunda pergunta eu até tinha anotado aqui de no final citar isso. É, o podcast ele tem dois motivos. Um é um pouco egoísta e um é um pouco legal, vamos dizer assim. Eu podia dizer só o legal que ficava mais bonito e tal, mas tem um que é egoísta. Eu queria provar uma tese. Eu queria provar que eu conseguiria pegar uma coisa que eu não sabia fazer do zero e ser bem sucedido nesse projeto, o que é diferente de ter sucesso, ser bem sucedido, conseguir fazer o que eu me propus a fazer, com uma qualidade honesta, enfim. Então esse foi o motivo. Pegar uma coisa minha do zero, uma coisa que eu não tinha experiência, estudar, ver como faz e tentar fazer. Aí eu começo lá os primeiros episódios sozinho, tentando dividir um pouquinho, mas aí acho que é pouco, acho que eu preciso trazer gente para complementar, para trazer experiência. Eu quero ouvir, eu acho que a gente aprende muito ouvindo. Então isso ainda faz parte do meu egoísmo, por assim dizer, né? Porque cada um que eu trago aqui, eu ouço mais uma história, eu aprendo mais, eu fico melhor, né? Cada um de vocês que eu ouço, eu vou ficando melhor. Tem uma temporada inteira lá, por exemplo, com pessoas que resolveram morar fora do país. Então, pô, cada história, para ficar dentro do nosso universo assim, tem o Paulo, que ocupava um cargo de direção aqui no Brasil, foi lá para Nova Zelândia, foi lá para baixo no operacional de uma fábrica na Nova Zelândia e hoje é CEO de uma fábrica na Nova Zelândia de novo. Então, assim, o cara é muito bom, né? Ele tava aqui bem, foi para lá e cavou todo o caminho. Então, essa é a parte que, assim, é minha parte egoísta nisso, né? Assim, de eu ser melhor. A parte legal é que a gente falou muito disso, né? O que a gente não compartilha, eu acho que fica um pouco sem sentido, né? E como isso aqui não tem nenhum fim lucrativo, assim, não tem. Eu já até tive proposta de patrocínio, mas eu não é essa. Aqui é realmente devolver um pouco. Acho que isso, acho que se eu fosse resumir numa palavra, é isso. Eu me considero uma pessoa com sorte. Tudo que eu me propus a fazer, eu acabei conseguindo de um jeito ou de outro, dentro da carreira e dentro dos projetos pessoais. E eu acho que é uma forma de estar aqui. Se alguém hoje, ai, pô, queria ser dentista, tal. Pô, tem lá um episódio lá com uma dentista, ele pode ver como é que é a realidade. Então, é devolver um pouquinho do que ao longo dos anos aí eu conquistei, não só aqui, como lá no meu Instagram também, que é bem voltado às pessoas mesmo, e acho que é esse o objetivo geral. Ficar um pouquinho melhor e devolver um pouquinho para as pessoas. Agora, o porquê eu te chamei é que esse podcast é assim, se você for lá, você que está ouvindo aí for lá, vai ver que eu vou dividir em temporadas, e aí as temporadas têm uns assuntos específicos. Mas no final, é um assunto só. Algumas pessoas percebem, mas a maioria não percebe. É mudança. É mudança. O pano de fundo de todas as conversas é mudança. Então eu procuro chamar alguém que ou fez ou está no momento, né? Que pessoas que foram morar para fora do país é óbvio, né? Que elas mudaram a vida, né? Mas nas carreiras, muitas vezes as pessoas, né? Elas estão em um momento, estão pensando em outro, estão iniciando alguma coisa. Então, quando eu vi ali a tua postagem, em conjunto com a empresa ali, dizendo que você estava assumindo esse desafio, eu falei, agora esse é o momento. Eu tinha ali, eu tenho uma lista que eu marco ali possíveis, né, e deixo ali. E às vezes tem esse time assim que eu falo, poxa, aconteceu, esse é o momento. Às vezes não acontece uma coisa específica, assim, que nem teu caso, e eu acabo chamando, porque, enfim, tem afinidade. Mas no teu caso específico, você estava numa lista ali, pelo que eu te disse lá no começo. Acho que eu cheguei até a conversar um dia contigo, e você estava em viagem e tal, aí eu deixei um pouco para depois.
Mas quando eu fiz a postagem ali, eu falei, não, agora é o momento, porque tem esse pano de fundo que hoje está explícito, normalmente não é, mas porque tem gente agora ouvindo aí, se tudo deu certo, que às vezes quer mudar um negócio na vida que não é tão grande assim. Então a ideia é as pessoas olhar aqui e ver gente que largou a sua vida para mudar de país, você que largou, né, mas deixou uma coisa consolidada, confortável, para ir para um desafio novo, né? Então, eu acho que o pano de fundo é esse, as pessoas enxergarem que dá para mudar, né? Dá para evoluir, tal. Planejamento, né? E o teu caso, ao longo de toda a sua história que você contou, você sempre fez transições com um pé nas duas coisas, e aí, né? Então, eu acho que é um exemplo que acrescenta muito para quem está nessa trajetória, assim, de às vezes está numa profissão, quer mudar, tal, e não tem coragem, dá para ir, né? Não precisa queimar o barco, né? Tem esse tipo de transição também? Tem, né? Mas é bem mais arriscada, né? Chegar lá na costa e queimar o barco, não tem como voltar, tem que dar certo. Mas dá para fazer como você fez na maioria dos casos. Então, não sei se eu te respondi, mas tentando te responder tudo, acho que foi. O podcast existe por isso, e você está aqui porque faz total sentido a tua história para esse contexto geral. Sem contar, né, que um baita conteúdo, né, Pablo? Assim, tem muita gente falando hoje sobre liderança, sobre gestão, né? E muitas pessoas falando muito bem, inclusive, mas sempre tento trazer pessoas que têm um contexto, né, que realmente tem uma história. Então, eu te agradeço topar. Quero te dar um momento final aí para deixar a mensagem que você quiser, o link que você quiser. Lógico, depois você vai me passar e eu vou colocar aí na descrição os links que eu puder colocar. Mas fique à vontade aí, use o tempo como você desejar, meu amigo. Legal. É, bom, mais satisfeito ainda eu tô, né? Eu já estava feliz pelo convite. Eu acho que quando a gente consegue compartilhar essas coisas, né? E eu falei, não trouxe aqui teorias, né? Eu trouxe as coisas que eu usei na prática, que eu coloquei na prática ao longo da minha vida, e foram dando certo, as que não deram certo também, como a gente falou, mas coisas muito minhas. Então, eu saio assim muito feliz, né? Mais feliz, então, vamos dizer assim, pelo convite, agradecendo aí bastante pela oportunidade, né? Por esse canal aberto, sem cortes, como tu mesmo falou. Espero que eu não tenha falado nenhuma bobagem. Na faculdade eu era conhecido como professor de francês, eu falava bastante palavrão. Eu dizia, bah, desculpa o meu francês, né? Daí eu falava um palavrão, né? Porque às vezes a gente não sabe dizer a palavra em português, tem que usar o francês, né? E o francês era essa brincadeira, né, para falar um palavrão. Eu só dava aula para adultos, pedia desculpa antes, né? Eu disse, cara, eu sou assim, espero que eu não tenha dito nenhum, acho que não, né? Dizer cara, desde lá daquele curso, assim, que tu fez, que eu participei do staff, eu sempre te via assim, bastante envolvido, sabe? Envolvido e preocupado com o conhecimento, preocupado em ser melhor, preocupado com a mudança em ti e nos teus conteúdos também, né? Sigo te acompanhando, às vezes o algoritmo traz mais, às vezes traz menos conteúdo, né? É normal, mas sempre o que eu sempre via assim, e ficava sempre feliz, assim, que legal, o cara performando, né? O cara fazendo isso, o cara. E aí quando tu me chamou para fazer um podcast, eu disse, fiquei feliz, assim, pô, cara, um podcast, que bom, né? É mais uma coisa que o cara está fazendo, sabe? Mais uma coisa que está empreendendo, envolvido
Então, eu vim assim com uma satisfação também a mais, me sentindo assim como era nos alunos, assim, um pouco pai, padrinho, sei lá que nome a gente pode dar, né? Mas, pô, cara, os caras que vieram junto com a gente, estão performando, uns muito à frente do que a gente, né? Estão lá mais à frente, talvez até seja o teu caso, não sei, mas enfim. E, e eu acho que assim, o que eu quero deixar, né, já que a gente está falando de mudança, agora que já que é velado isso, né, o que eu quero deixar é que, cara, a mudança ela faz parte da nossa vida. E se ela não está dentro do teu DNA, dá um jeito de entrar, porque a gente é mudança, a gente é transformação, qualquer coisa. Cara, no próprio trabalho, eu posso estar 30 anos na mesma empresa, mas se eu não me permitir mudar alguma coisa e quiser fazer sempre o feijão com arroz, eu não vou ficar 30 anos. Uma frase que eu digo, e que eu aplico em mim, e ensinava sempre, né, os meus coaches e os meus alunos, eu dizia o seguinte: no que eu vou ser relevante hoje para a empresa? No que eu vou ser relevante, importante para essa função que eu faço? E se eu conseguir fazer algo relevante todos os dias, eu vou ficar dentro dessa empresa o tempo que eu quiser. E se tudo bem, se algum momento aquele cara que é o teu empregador achar que tu não é mais importante para a empresa, tá tudo certo. Tu te preparou para o próximo. Tu te preparou. Se tu fizer ser melhor, ser relevante, ser importante, fazer algo novo todos os dias, agregar algo novo todos os dias, isso é mudança, né? Dentro de onde tu estiver, tu fica lá a vida inteira. Agora, vamos supor que o cara olhe para ti e diz: Não, Pablo, eu não quero mais cuidar da minha empresa. Tá bom, tudo isso que eu fiz, eu aprendi e vou levar para a próxima. Talvez não é esse cara que vai me reconhecer e tá tudo certo, tá tudo bem. O próximo vai. E se ele não reconhecer como tu acha, tudo bem também, vai para o próximo. Ele vai dizer: o Pablo tem essa visão romântica da coisa. Não, cara, não é visão romântica. É tu ser positivo, é diferente. É pensar num viés positivo. É cada coisa que supostamente deu errada na tua vida, tu tirar aprendizado, ressignificar e ser melhor na próxima. E quando tu te permite fazer isso, imprime isso no teu dia a dia, e eu tento fazer isso sempre, né? É, tu acaba ficando melhor, tu acaba te permitindo fazer essa mudança e tu vai sem medo. Talvez por isso que eu me permiti pertencer a um negócio diferente que era meu, pertencer a uma empresa que eu tenho um empregador agora, assim, que eu não sou mais sócio dela, como eu fui sempre na vida inteira. Não, que eu tenho que entregar um resultado, que eu tenho que provar algo, porque é isso. Vamos ressignificar, vamos mudar, vamos se permitir fazer algo diferente. E se eu puder contribuir com alguma coisa, eu gostaria de contribuir com isso no final para fechar. Pablo, muito obrigado. Foi realmente excelente. Tal qual eu achei que seria, foi enriquecedor o nosso papo aí. Eu fico muito feliz de poder entregar isso aí para quem está do outro lado. E falando nisso, eu não fiquei o tempo inteiro aí, que nem esses youtubers novinhos, né? Falando, segue o canal, não, não faço isso. Mas, se você ficou aí por 1 hora e meia, mais ou menos, que a gente está conversando, eu vou assumir que aí é porque você gostou, né? Porque se você ficou esse tempo inteiro, ou você gostou, ou você tem algum outro problema que eu não vou dar conta aqui. Então, aí segue o canal, né? Curte a página aí. Isso, na menor das hipóteses, faz o conteúdo chegar a mais pessoas e, com sorte, chega em quem realmente está precisando e vai curtir o conteúdo.
Se você que está aí do outro lado curtiu, gostou, daqui a pouco não viu o tempo passar, não era outro objetivo sem ser esse. Não esquece que um podcast não dá conta de você aprender muita coisa. Se você aguçou a curiosidade, vai estudar, vai ler, vai procurar, né? Não, a internet não dá conta, né? De você. O nosso objetivo aqui é entreter um pouquinho e, quem sabe, aguçar a tua curiosidade para aí sim puxar esse fio e aprender nos canais próprios para isso. Nos sigam lá nas redes sociais, compartilhem, conversem com a gente lá. Eu atendo a todo mundo. Às vezes demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu atendo. Pode mandar mensagem lá que a gente responde. Volta aí Se semana que quiser vem. deixar meu, se Isso, quiser deixar meu arroba, fica à vontade também. isso. Volta aí É semana. arroba Pablo Bol. Arroba Pablo Bom e vai estar aqui na descrição também para o pessoal seguir. Ao longo do programa vai aparecendo aí embaixo também. Legal. Volta aí semana que vem. Voltando semana que vem. Mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Se cuide, fique bem e até lá. Até mais.